Meu nome é Lília, sou graduada em Direito e Administração e a minha aula de hoje é sobre planejamento estratégico, conceitos, aplicações, práticas em pequenas empresas. E eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é planejamento estratégico. E a base do planejamento estratégico fala de um processo sistemático de definir objetivos, estratégias e ações para alcançar metas de longo prazo em uma organização. E quando a gente fala de planejamento estratégico, algumas palavras nos vêm à cabeça. Primeiramente, direcionamento. Planejamento estratégico é aquele que direciona a empresa a um determinado lugar. Visão do futuro. Nós não vivemos apenas o presente, mas nós nos programamos para ser uma empresa, uma organização a longo prazo. Ajuda na tomada de decisão. E o que é a tomada de decisão? Talvez seja o grande problema de todo gestor, de todo administrador. É tomar a decisão certa no momento em que ela precisa ser tomada. E sustentabilidade. Como é que a minha empresa tem se sustentado? E qual a importância desse planejamento estratégico para as empresas? Primeiramente, evita decisões baseadas em instinto. E muitas vezes nós, na hora do problema, do rush, o que nós fazemos? Agimos instintamente. Segundo, ajuda a definir prioridades. Uma empresa precisa ter prioridades. Ela precisa saber aonde ela está indo. Outro, orienta o uso eficiente de recursos limitados. Na época da pandemia, por exemplo, nós tivemos uma dificuldade com o trigo. E de repente, as padarias precisavam usar aquele produto que estava escasso, estava limitado de uma forma estratégica. Outra coisa, prepara a empresa para mudanças do mercado. Foi o que nós falamos também. Às vezes o mercado, eu estava vendo uma reportagem ontem mesmo, falando sobre a mudança do mercado através do pistache. E o motivo que o mercado mudou. Hoje é difícil nós entrarmos num lugar e não tem alguma coisa sabor pistache. Então, a empresa precisa estar preparada para essas mudanças. E facilita também a atração de investidores e parceiros. Eu só vou investir numa empresa que ela planeja o seu futuro, que ela tem uma estratégia. E quais são essas etapas do planejamento estratégico? E aí nós vamos entrar no diagnóstico da situação atual, que é a análise SWOT. Para alguns a gente chama de FOFA, que são as nossas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É imprescindível que uma empresa saiba o seu ponto forte. No que eu sou melhor? Como a dona de uma padaria, eu tenho o melhor pãozinho da cidade. Mas qual é a minha fraqueza? Qual aquilo que é meu ponto negativo? Eu não consigo produzir a quantidade que precisa? E aí, as oportunidades? De repente, apareceu um pedido da Prefeitura Municipal da cidade de mais de 100 mil pãezinhos dia. É uma oportunidade? Sim. E quais seriam as ameaças? A concorrência. A concorrência também faz um pãozinho bom. E aí eu preciso saber. Esse diagnóstico ele precisa ser sincero, claro, para que eu tenha uma ideia real da situação do meu negócio. Outra coisa,
eu tenho que ter definido a minha missão, visão e valores. O que é missão? Missão é aquela pergunta que a gente faz: por que a empresa existe? Por que eu criei uma padaria? Segundo, visão. Aonde a minha padaria quer chegar? Aonde a minha empresa quer chegar no futuro? Valores. Quais princípios norteiam as minhas decisões? E aí, normalmente, os nossos princípios, eles são muito baseados nos princípios pessoais do empreendedor. Estabelecer objetivos. Aí nós vamos dar outra palavrinha. Nós saímos da SWOT e agora vamos para SMART. E como devem ser meus objetivos? Devem ser objetivos específicos. Específicos. Não dá para me generalizar objetivos. Aonde eu quero chegar? Especificamente. Eu quero fazer o melhor pãozinho da cidade? Ou eu quero ter o melhor lanche? Aí eu vou sair de uma padaria para me tornar uma lanchonete. E eu estou citando aqui, hipoteticamente, uma padaria, como se o meu negócio fosse esse. Outro, mensuráveis. Eu preciso tratar de tamanhos, de valores. Também eles não podem ser generalizados. Eles precisam serem especificados. Não dá para simplesmente colocar uma meta que ela não é mensurável. Então, ele precisa ser específico e mensurável. Eu preciso tratá-lo de forma a entender o seu tamanho ou a sua quantidade. E ele também precisa ser atingível. Imagina se eu sou uma empresária que tenho uma padaria e eu quero fazer 500 mil pãezinhos dia, mas na minha cidade eu só tenho 60 mil habitantes, como a cidade de Mineiros. É atingível? Eu vou conseguir atingir esse meu objetivo? Não, claro que não. Por isso que os nossos objetivos, eles precisam ser objetivos claros. Nós estamos falando de uma empresa, nós estamos falando de milagres. Relevante. Meus objetivos realmente precisam ser relevantes. Por exemplo, eu quero fazer uma mudança total na minha fachada, no lugar que eu estou trabalhando. Eu quero trocar as cadeiras, eu quero trocar as mesas, eu quero colocar uma televisão gigantesca, um aquário de cada lado. É relevante? Poderia ser, se eu não tivesse outras coisas mais relevantes. Como, por exemplo, para eu conseguir aquele pedido da prefeitura, eu teria que aumentar fornos, funcionários, batedeiras e ainda a minha produto, a minha matéria-prima. E outro, temporais, meus objetivos temporais. O que eu consigo fazer em uma semana? Será que o que eu consigo fazer em uma semana, eu vou conseguir em um mês? Eu consigo fazer uma semana? Não. Normalmente, as coisas têm o seu tempo. Então, os meus objetivos, eles precisam ser de acordo com o tempo. Então, eu vou marcar um objetivo para uma semana, um objetivo para um mês, um objetivo para um ano. E dependendo da minha empresa, os meus objetivos vão até 10 anos ou mais. E como é que eu faço? Eu preciso formular estratégias. E aí é o momento de escolher os caminhos certos para alcançar o meu objetivo. Exemplo, eu quero expandir um canal de vendas online.
mas eu só vendo bonés. Será que só com os meus bonés é o suficiente para eu expandir o meu canal? Para eu crescer o meu canal de vendas? De repente, eu vou diferenciar meus produtos, diversificar os meus produtos. Além dos bonés, eu vou começar a vender camisetas, bolsas, tudo personalizado, de acordo com o que eu quero. Então, escolher bem o caminho. Já uma versão de canal online não seria algo tão correto, tão bom para uma padaria. Outro, o plano de ação 5W 2H, que é What, Why, Where, When, Who, How e How much. 5 palavras com W e 2 palavras com H. What, o que? Why, por quê? Where, onde? When, quando? Who, quem? How, como? How much, quanto? E aí nós vamos. Como que eu faço? O que? Que é o nosso primeiro what, que é o nosso primeiro W. Criar um perfil no Instagram. Depois, por quê? Why? Aumentar a visibilidade. Depois, quando? Where? Em 30 dias. E how much? Por $300. Observa isso. Eu criei um perfil no Instagram pela minha estratégia. Aumentei para aumentar o quê? A minha visibilidade. E qual o tempo? 30 dias. Quanto que eu gastei? Eu gastei R$30 trabalhando a minha propaganda. Continuando, a gente, depois da nossa estratégia, a gente começa com um processo que é o monitoramento e avaliação. E o que é isso? Eu tenho que entender se tudo que eu planejei estrategicamente deu certo. O que eu faço? Eu acompanho resultados? Deu certo isso? Funcionou? Eu estou conseguindo produzir aquilo que eu precisava produzir? As camisetas estão dando certo naquele Instagram? Ou os fornos chegaram a tempo para eu produzir a quantidade de pães necessárias? Depois, corrigir os desvios. Acho que uma dona de casa entende muito bem isso. Às vezes a gente vai fazer uma receita e alguma coisa pode sair fora do comando. Então, corrigir aquilo que não saiu estrategicamente como achávamos que conseguiríamos. E depois, atualizar os planos. Se não deu certo aqui, na minha receita de bolo, se não deu certo assim, será que eu deveria acrescentar um ovo? E aí nós falamos, atualizamos a nossa estratégia. Continuando, como é que eu aplico na prática essas das pequenas empresas, essa minha estratégia? E eu vou citar um exemplo. O primeiro exemplo que eu vou citar, uma loja de roupas. De repente, eu fiz um diagnóstico. Vocês lembram do SWOT? E aí, no diagnóstico, eu vi que tem pouca presença online. Diagnosticado, eu falei, o meu objetivo é aumentar as vendas em 20% em 6 meses. Objetivo bom? Sim. Eu consigo realizá-lo? Sim, 20%. De 200 camisetas, eu vou aumentar 40 camisetas. Isso já é bom, já vai me fazer crescer em 6 meses. E qual que foi a estratégia? Criar e impulsionar o e-commerce simples. Contratei um marqueteiro, ele fez isso para mim
e pelo jeito a estratégia não é ruim. E a ação? Contratar freelancer para montar a loja no Instagram e fazer anúncios. Então observa, eu diagnostiquei que nós éramos fracos, era meu ponto fraco, era minha presença online. O que eu fiz? O meu objetivo? Crescer. Minha estratégia? Impulsionar a visibilidade da minha loja nas redes sociais. E aí a ação? Contratei alguém especialista para fazer isso. Vou citar um segundo exemplo. Uma padaria de bairro. O diagnóstico: alta concorrência local. Não cresço porque tem um monte de padaria igual. E agora? Sei que o meu pão é tão bom ou melhor que o dos outros. Mas o que eu preciso? Qual que é o objetivo? Fidelizar clientes e aumentar o ticket médio. Fidelizando clientes? Bom, eu gostaria que a minha vizinha deixasse de ir lá no seu fulano comprar o pãozinho deles e começasse a comprar de mim somente. E qual foi a estratégia que eu criei? Criar programa de fidelidade. Aqui teve uma época, principalmente na época da pandemia, existiam uns cartõezinhos. E você comprava 2 açaís, ele marcava 3. E depois que você consumia alguns açaís ou fechava o cartãozinho, você ganhava um. Na época da pandemia, eu acho que eu ganhei muitos. Fidelizei? Fidelizei. E qual que seria a minha ação? Cartão carimbado para clientes frequentes. Dá certo? Pode ser. É uma estratégia? É. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Que quando nós temos uma estratégia, um planejamento estratégico, a nossa empresa tende a crescer. A nossa empresa tende a trabalhar de forma diferente. E assim por diante. E eu quero concluir a minha aula de hoje falando que planejamento estratégico não é apenas para grandes empresas. Muito pelo contrário. Pequenas empresas que planejam crescem com mais foco, consistência e segurança. Você sabe o próximo passo que você vai seguir. E com ferramentas simples e análise realista, eu não posso mentir para mim. Não, meu pão é o melhor do Brasil. Mas por que eu não vendo pão? É possível transformar a visão em resultados concretos. Então, quando eu tenho planejamento estratégico, a minha empresa trabalha diferente, com mais segurança, e eu me torno alguém que sabe exatamente aonde quer chegar. Muito obrigada e até a próxima.